Não sei se alguém vai acreditar nisso. Pô, nem eu sei se acredito. E eu vi com meus próprios olhos, mas preciso escrever isso antes que eu perca a coragem, ou antes que o que quer que tenha levado Jenny decida vir atrás de mim. Eu e o Danny crescemos na mesma cidadezinha do nada no sul de Ohio. População, não pisque ou você perde. A gente costumava brincar que a única emoção era quando o posto de gasolina recebia novos sabores de Mountain Dew. Aí o Danny ganhou na loteria. Foi um daqueles bolões insanos, centenas de milhões. Ele tinha comprado o bilhete no antigo Case Smart na Route 9, aquele que parece abandonado, exceto pela placa de aberto em neon piscando. Ele nem escolheu os números, foi um quick pick. Quando ele me ligou naquela noite, achei que ele estava de sacanagem comigo. Mano, juro pela minha vida, ele disse. Eu conferi os números 3 vezes. Sou eu realmente ganhei. Eu ri. Falei pra ele que ia acordar logo e desliguei. Mas na manhã seguinte, a notícia estava em todo lugar. Morador local ganha bolão de 312 milhões. Danny Miller, de Maple Hollow. Ele já era da realeza local na hora do almoço. Todo mundo de repente se lembrou de como ele era legal no ensino médio. Ele me ligou de novo naquela noite, nervoso e bêbado. Disse que não estava se sentindo bem, que o cara que vendeu o bilhete pra ele tinha falado uma coisa estranha quando ele comprou. Eu perguntei o quê? Ele disse: toda dádiva tem sua dívida. Eu falei pra ele que provavelmente era só um caixa esquisito tentando ser filosófico. Mas no dia seguinte, ele disse que o bilhete dele tinha sumido. Ele revirou a casa procurando. Aí, algumas horas depois, ele simplesmente apareceu de novo na bancada da cozinha dele. Foi aí que ele começou a dizer que conseguia ouvir sussurros. Ele achou que talvez as pessoas estivessem sacaneando ele por causa do dinheiro. Mas ele disse que os sussurros vinham de dentro da casa dele, especialmente perto do bilhete. Eu não consigo entender as palavras, ele disse, mas parece antigo, sabe? Tipo latim de igreja ou algo assim. Eu falei pra ele dormir um pouco. Na manhã seguinte, a mãe dele me ligou soluçando. Danny estava morto. Ela disse que encontrou ele na sala de estar. O corpo dele estava torcido. Essa foi a palavra que ela usou. Como se os membros dele não dobrassem do jeito certo. A polícia não deixou eu ver a cena, mas cidades pequenas falam. Um dos paramédicos me disse que todos os ossos do corpo do Danny pareciam ter sido virados do avesso, mas não havia sinais de arrombamento. Ninguém conseguiu explicar. Disseram que talvez uma convulsão, talvez ele tenha caído, talvez algo com a coluna, mas não foi isso que o matou. Eu podia ver nos rostos deles. Eles tinham visto algo pior. Naquela noite eu recebi uma mensagem do número do Danny. Dizia: seu bilhete é o próximo. Eu fiquei encarando a tela por 5 minutos. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha roubado o telefone dele. Eu respondi com uma mensagem: quem é? Sem resposta. Aí a energia acabou. O silêncio era espesso. Meu telefone escureceu para aquele brilho de bateria fraca. E eu juro que também consegui ouvir sussurros. Apenas um chiado fraco, como se alguém estivesse falando através da água. Quando as luzes voltaram, tudo pareceu normal de novo. Eu me convenci de que era luto. Mas alguns dias depois, os números vencedores da próxima loteria foram anunciados. Um dos números era o mesmo do Danny, depois outro. Depois outro. Quando eu conferi o bilhete no porta-luvas, aquele que eu tinha comprado com ele por diversão, que a gente tinha brincado de dividir se ganhasse, ele bateu em 5 números. Eu tinha perdido o bolão por pouco. O prêmio ainda era o suficiente para arruinar sua vida. Eu congelei. Foi aí que eu notei algo rabiscado no verso do bilhete. Não era minha letra? Dizia: a dívida vence. Eu não troquei. Eu não consegui. Eu enfiei numa gaveta e tentei esquecer. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Meu gato sibilava para cantos vazios. Eu acordava e encontrava sujeira no chão da minha cozinha, como se alguém tivesse entrado com pés descalços e enlameados. Os sussurros ficaram mais altos. Eu comecei a pesquisar. Acontece que aquele posto de gasolina, Case Smart, costumava ser uma igreja, não uma normal. No final dos anos 1800, era a casa de uma seita dissidente que adorava algo que eles chamavam de o doador de chances. Eles acreditavam que a fortuna era uma coisa de soma zero. Toda bênção exigia um sacrifício, sorte trocada por vida. Eles costumavam fazer rifas, loterias sagradas, onde uma pessoa ganhava um milagre e outra pagava por isso. A igreja foi fechada depois que metade da congregação desapareceu da noite para o dia. E adivinha onde ficava o antigo altar? Bem onde fica o balcão da loteria agora. Eu tentei contar para a polícia sobre isso. Eles acharam que eu estava perdendo a cabeça. Até a mãe do Danny não quis mais falar comigo. Ela disse que o relatório do legista estava lacrado. 2 noites atrás, eu acordei com meu telefone vibrando. Número desconhecido. Quando eu atendi, ouvi os mesmos sussurros, mais claros desta vez. Uma voz, velha, molhada,
Errada. Disse, o vencedor deve pagar. Aí a linha caiu. Ontem, eu voltei no Case Smart. O caixa não era o mesmo cara de antes. Este era um adolescente com espinhas e um olhar vazio. Quando eu perguntei sobre o antigo caixa, aquele que vendeu o bilhete para o Danny, ele pareceu confuso. Nunca teve ninguém assim aqui, ele disse. Eu falei para ele que eu tinha visto. Cara careca, olhos pálidos, unhas rachadas. O garoto apenas balançou a cabeça e apontou para uma foto desbotada na parede, o proprietário original do prédio, na época em que ainda era a igreja. Era ele. Mesmo rosto, mesmas unhas rachadas. Eu saí correndo de lá. Quando cheguei em casa, a gaveta onde eu tinha escondido meu bilhete estava aberta. O bilhete tinha sumido. No lugar dele, tinha um novo. Mesmos números. E escrito no verso, dívida aceita. Na noite passada, eu sonhei com o Danny. O corpo dele não estava mais torcido. Ele parecia oco, como se algo tivesse tirado tudo dele e estivesse usando ele como uma marionete. Ele me disse para parar de lutar, que eu não podia vencer, que sempre cobra. Quando eu acordei, meu telefone vibrou de novo. Uma nova mensagem do número do Danny. O sorteio é amanhã. Sua vez. Eu verifiquei a data. O sorteio da loteria é hoje à noite. Eu nem me lembro de comprar outro bilhete, mas quando eu fui para o meu carro agora, tinha um no banco do passageiro. Mesma loja, mesmos números. Os sussurros não pararam o dia todo. Está nas paredes, nos canos, na estática da TV. Está dizendo meu nome agora. Eu acho que finalmente entendi o que aconteceu com o Danny. Ele não morreu por causa de azar. Ele morreu porque ganhou. O doador de chances não te deixa rico. Ele apenas te empresta fortuna e quando quer o pagamento, ele pega da pior maneira possível. Eu consigo sentir isso chegando. O ar parece pesado, como se estivesse observando. Se você algum dia comprar um bilhete no Case Smart na Route 9 ou em qualquer lugar que pareça velho demais para ainda estar aberto, jogue fora. Nem mesmo risque, nem mesmo olhe para ele. Porque quando você ganha, outra coisa perde.